Salve, moçada litera! Vídeo sobre a revisão de escolas literárias. Vou tentar fazer em 30 minutos, vamos ver se vai dar certo. Tá? Todas as escolas resumidas aí para os vestibulares de um modo geral. Tá gravando aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo dar conta aí. Bom, Quinhentismo, primeira escola literária do Brasil. Lembrar-se que o contexto das descobertas marítimas, sem intenção artística, né, valor mais histórico que literário, os grandes nomes. A literatura de informação, Pero Vaz de Caminha, e a literatura de formação ou catequética, José de Anchieta. Ainda na crônica, né, além do Caminha, sua famosa carta de descobrimento, Pero Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza, Hans Staden, Américo Vespucci, Fernão Cardim. Na literatura catequética, além do Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, o primeiro jesuíta a chefiar uma missão aqui no Brasil. Diálogo sobre a conversão do gentil, sua mais importante obra. E o Anchieta, né, o cara que é conhecido como o apóstolo do Brasil, agora Santo Anchieta, fundador de São Paulo, né, e escreveu autos, que são peças de teatro com moral religiosa, né, poemas de homenagem à Virgem Maria, a grande maioria, e uma gramática tupi, além de cartas. Valor literário, ainda que não intencional, em alguns trechos, né, da Carta de Caminha e também no teatro do Anchieta. Quinhentismo, mas tem a musiquinha, né, você pode conferir no canal no YouTube, no Spotify e tal. Barroco. Barroco, o contexto já é o contexto da Contra-Reforma. Dois pensamentos antagônicos. De um lado, o teocentrismo medieval, do outro lado, o antropocentrismo renascentista. O homem em crise, em dúvida entre esses dois polos opostos, né? Cheio de conflitos, cheio de dúvidas, vai fazer uma arte também conflitante, uma arte complexa, detalhista, exagerada, palavrinha rebuscada. Na escultura, o nome do Bernini, na música, Bach, principalmente, Handel e Vivaldi. Na pintura, o Rembrandt, que tem o quadrinho dele aqui, o autorretrato, o Werner e Caravaggio. A arte barroca é marcada, portanto, pelos dualismos, né? O corpo e a alma, a fé e a razão, a ciência versus a religião, pecado e perdão, bem e mal. E essas dualidades, às vezes, chegam a se fundir na arte barroca. Técnica, por exemplo, do chiaro-escuro, que é aproximar na mesma tela a sombra e a luz. Né? Na literatura, também linguagem rebuscada, complexa, cheia de figuras como o hipérbato, que é a inversão sintática, a hipérbole, que é o exagero, e principalmente as antíteses e paradoxos. Antítese, aproximação de opostos, paradoxo, fusão de opostos. Beleza? As formas barrocas mais famosas, o cultismo, que é o jogo de palavras, também chamado de gongorismo, por causa do poeta espanhol Góngora, e o conceptismo, jogo de ideias, de conceitos, de argumentos, também chamado de quevedismo por causa do poeta espanhol chamado Quevedo. Os temas barrocos. O homem barroco trabalha com a efemeridade da vida, né? A brevidade, a fugacidade. Em resposta a essa brevidade, o carpe diem, aproveite o dia. No Brasil, que se desenvolveu principalmente o barroco na Bahia, Maranhão e Pernambuco, onde havia cidades, né, onde havia concentração, né, humana, concentração econômica, né, política, tal. Você tem Bento Teixeira, o primeiro autor barroco, escreveu Prosopopeia em 1601, lembrando que Prosopopeia é aquela personificação de seres inanimados. Um poema de pouca valia literária, mas pelo fato de ser o primeiro. Manuel Botelho de Oliveira, Música do Parnaso, mas os dois grandes nomes do barroco no Brasil, que são o Padre Vieira, maior orador sacro do século XVII, escreveu sermões e cartas. Esse aqui não escreveu poemas e teatro como Anchieta, mas seus sermões são consideradas obras de arte. Além do teor religioso, também questões políticas e sociais, como a defesa do índio e dos judeus recém-convertidos dos cristãos novos. Sofreu um processo de inquisição, né, por causa dessa intromissão, né, nas questões políticas, mas depois recebeu o perdão papal. Escreveu muitos sermões, como o Sermão da Sexagésima, que fala sobre a arte de bem pregar, em que ele critica o excessivo cultismo de alguns padres, né? Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Pelas Armas de Portugal, enfim, né? Quase 200 de sermões. E o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, poeta que faz uma poesia crítica, por isso o nome, né, Boca do Inferno, né, crítica generalizada, não somente aos governantes, bispos, mas também aos índios, mulatos, freiras, até com uma pegada meio preconceituosa. Ele escreveu poesia satírica, né, que lhe valeu a alcunha de Boca do Inferno, poesia social, crítica, sexual, pornográfica, né, sacra, que é a poesia religiosa de pedido de perdão, aí um tom bem sério de arrependimento mesmo, e também a lírica amorosa e filosófica, as três grandes vertentes da poesia de Gregório de Matos.
No barroco brasileiro você tem também, lá um século depois, o que nós chamamos de barroco tardio, as esculturas de Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, né? Nas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Diamantina e outras. Beleza? Barroco, tem a musiquinha aí, você pode cantar, né? Vamos pra frente. Arcadismo, estamos no século XVIII. Se o cara do barroco estava em dúvida entre religião e ciência, o cara do arcadismo do século XVIII fez uma opção. Entre religião e ciência, optou pela ciência. Né? O famoso iluminismo, na França, com Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, mas também na Inglaterra, com Locke, Bacon, Hume e principalmente na Alemanha, Kant, né? O pai do iluminismo. O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e chegou aqui ao Brasil. A Inconfidência Mineira é influenciada por ideias iluministas. E, detalhe, esses caras, além de filósofos, além de homens ilustrados, também eram poetas. E que fundaram no Brasil o arcadismo. Os poetas inconfidentes são os poetas do arcadismo. O que é essa poesia árcade? Arcádia vem da região da mitologia grega, onde pastores, poetas viviam em tranquilidade com a natureza. Esses poetas são chamados de neoclássicos. Por quê? Porque remontam, porque mimetizam, né, a palavrinha cópia, a cultura clássica, se inspiram na cultura clássica. Qual é a cultura clássica? A cultura greco-romana, lá da antiguidade. Os poetas árcades sempre ambientam sua poesia no campo, natureza, prados, flores, tranquilidade, assumem pseudônimos pastoris, o fingimento poético, né? Cada poeta vai ter um nome de pastor, né? A gente vai ver para frente ali. O racionalismo é importante, né? É uma poesia, uma arte voltada para a razão, né? Por isso a influência do iluminismo, daí a influência do iluminismo, e portanto, sendo mais racional, será mais simples, sendo mais simples é mais equilibrado, sendo mais equilibrado é mais harmonioso. Em oposição ao barroco, que era complexo, rebuscado, aqui você tem uma arte simples, serena, tranquila, como nessa tela aqui, né? Prados, campinas, tranquilidade. Nomes em latim, né? Inutile truncate, cortar o inútil, fugiare urbem, fugir da cidade e ir para o campo, locus amenus, um lugar tranquilo, um campo tranquilo, auleas medíocritas, que é a rotina, a repetição, né? E o carpe diem. Olha o carpe diem que apareceu no barroco, reaparece aqui. Só que aqui não tem crise de consciência, tá certo? Então os árcades não precisavam pedir perdão, porque são iluministas, são racionais. Então, preponderantemente, o carpe diem funciona mais, vamos dizer assim, no barroco. No Brasil, os nomes importantes, né? Minas Gerais, Vila Rica, a nossa Atenas brasileira, que tem como grandes homens do iluminismo, da Inconfidência e também do arcadismo, Cláudio da Costa, nome de pastor Glauceste, primeira obra do arcadismo do Brasil, obras poéticas, ainda com algumas características barrocas, e Vila Rica, poema épico sobre essa cidade que hoje se chama Ouro Preto. Tomás do Gonzaga, nome de pastor Dirceu, escreveu as mais importantes obras do arcadismo. Maria de Dirceu, uma primeira parte bem árcade, uma segunda já pré-romântica, melancólica, porque ele escreveu na cadeia. Cartas chilenas, obra satírica, importante, em que ele faz de conta que é um morador do Chile, criticando o governador Minésio Fanfarrão, mas todos sabiam que ele estava se referindo ao governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. Tá? E depois o arcadismo épico. Basílio da Gama, né, nome de Termino Cipílio, escreveu Uruguai, poema épico em 5 cantos, né, versos brancos, que é a história entre os portugueses, que são os heróis, e os jesuítas, os vilões, né, que são expulsos da região de Sete Povos das Missões. Lembrar do Padre Balda, que tem até um filho chamado Baldeta, né, o Cacambo, a Lindóia, que se suicida, né, envolta numa serpente e tal. E o final é a expulsão dos jesuítas de Sete Povos das Missões. Os portugueses, né, dominam com auxílio dos espanhóis aquela região. Santa Rita Durão, poema épico também em Caramuru, esse em 10 cantos, né, que segue a estrutura dos Lusíadas. Basílio da Gama foge um pouco do esquema, né, de 8ª rima lá dos Lusíadas, mas esse aqui vai seguir o modelo. Diogo Álvares Correia é um náufrago português, né, que naufraga na Bahia e se apaixona por Paraguaçu, uma índia maravilhosa, que também tem sua irmã, Moema. Ele é tratado como Deus, o Deus do fogo, o Deus Caramuru, que tinha uma espingarda, né? E ele vai com Paraguaçu para a Europa e Moema se joga no mar e nada 7 noites, 7 dias atrás do seu amado e morre, né? Nadando atrás do navio. Então 2 mortes famosas no arcadismo: o suicídio de Lindóia em Uruguai e o afogamento de Moema no Caramuru. Além deles, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto também são nomes do arcadismo brasileiro. Musiquinha ali. Romantismo.
Então, as ideias iluministas influenciam, né, revoluções pelo mundo. A nossa Inconfidência Mineira não conseguiu o seu intento, mas, né, anos depois, finalmente o Brasil consegue, né, sua independência em relação a Portugal. Então, o contexto do romantismo lá no mundo pós-Revolução Francesa e ascensão da burguesia, aqui no Brasil a independência, né, em relação a Portugal. Então, essa arte do romantismo é a arte da nova classe social que ascende ao poder e vai traduzir os valores dessa classe. Valores burgueses como o casamento, a religião e a nação são os grandes temas das obras românticas. Né? Características como individualidade e originalidade, ao contrário dos árcades que queriam ser imitadores dos clássicos, esses aqui querem a originalidade, a subjetividade e o egocentrismo. Não é mais teocentrismo, não é mais antropocentrismo, mas é o eu no centro do universo. Emotividade, idealização, escapismo, fugir da realidade para o sonho, para o passado, para a natureza, que aqui é dinâmica, altera-se, não é como no arcadismo que é sempre tranquila, aqui você tem um dinamismo dentro da natureza, e também a fuga na morte. Né? Lembrando que a principal palavra aqui é a idealização. Quando eu vejo pela emoção, eu idealizo, eu não vejo as coisas reais, eu vejo as coisas ideais, perfeitas. Tá? Os heróis do romantismo são idealizados. E aqui, no Brasil, a poesia tem 3 gerações. A primeira, nacionalista. Somos uma nação, né, que estava nascendo e nós precisamos fazer uma arte, né, nacional. Então, ufanismo, né, amor à pátria, saudosismo, saudade da pátria, indianismo, o índio, nosso primeiro herói idealizado, influência do iluminista Rousseau e o mito do bom selvagem. Né? O homem nasce bom, então se ele nasce bom, nosso índio é o melhor herói. E aqui no Brasil você tem Gonçalves de Magalhães, o primeiro romântico, que escreveu Suspiros, Poetas e Saudades, primeira obra romântica de 1876, e também Confederação dos Tamoios, obra indianista, mas esse cara é muito menos importante do que esse aqui, Gonçalves Dias, o cara, velho, era mestiço, tinha sangue negro, sangue índio da sua mãe e o sangue português do seu pai. Sofreu o preconceito, teve um amor frustrado por uma menina chamada Ana Amélia, os pais proibiram o casamento, né, dos dois pela mestiçagem do Gonçalves Dias, e diz a lenda que ele escreveu a vida inteira, né, para essa amada. Poemas como Ainda Mais Uma Vez Adeus, Se Morre de Amor, enfim. Gonçalves Dias tem uma poesia autobiográfica, tá certo? A Pátria, obviamente, o grande poema da nossa literatura, Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá. Seus versos depois foram aproveitados no hino nacional, quando se canta Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor, você está cantando, né, trechos de Canção do Exílio. E, obviamente, o índio. O grande tema de Gonçalves Dias, em poemas maravilhosos como Épico e Juca Pirama, aquele que chora diante da morte e depois é devorado pelos inimigos como o Bravo Guerreiro. Os Timbiras, que seria um grande poema épico, mas ficou incompleto, ele morreu antes de terminá-lo. Canto do Piaga, Canto do Guerreiro, Canção do Tamoio, Leite de Folhas Verdes, Marabá, que é um poema que fala sobre mestiçagem. A Marabá sofre preconceito porque ela é mestiça, nem os brancos nem os índios a querem. Deprecação, que é um poema que critica a colonização. Olha a visão aí crítica do Gonçalves Dias em relação ao elemento europeu aqui no Brasil, né? Muitas vezes exterminando os índios. E na primeira geração tem esse motezinho aí, Minha Terra Tem Gonçalves, na primeira geração, fala sobre o índio, amor e nação. Né? Confiram lá as musiquinhas. Segunda geração, Mal do Século, ultrarromantismo, influência de Lord Byron, por isso byronismo, aquela poesia tétrica, mórbida, negativa, né? E que vai influenciar, né, poetas do mundo inteiro. No Brasil não foi diferente. Itinerário dos caras de segunda geração, morrer com 20 anos de idade, né, por volta dos 20, de tuberculose, a doença, né, que assolava os poetas da época, e esses poetas chamados poetas virgens, porque não tinham conhecimento amoroso, porque cultivavam o amor platônico, a mulher sempre vista como um anjo, uma deusa, uma virgem, inalcançável, inatingível, e aí, né, entravam em depressão. Depressão, entre aspas, conceito contemporâneo aí, né? Mas eu uso a palavra porque para nós essa palavra traduz as características do homem da segunda geração: tristeza, melancolia, tédio, dor, solidão, o spleen, que quer dizer amargura, o egocentrismo extremo nessa geração, e a morbidez, a fuga na morte, né? A grande temática da segunda geração, e também pendores satanistas. Quem é o grande autor? Álvares de Azevedo, o Byron brasileiro, poeta da dúvida, que escreveu Lira dos 20 anos, olha os caras morrendo com 20 anos, ele morreu com 21, e deixou essa Lira dos 20 anos.
Livro de poesia em duas partes, a primeira parte bem melancólica e a segunda satírica. Lembre-se disso, ele não escreveu só poemas depressivos, ele escreveu também poemas satíricos. Macário, uma peça de teatro que fala da venda da alma ao diabo, um intertexto com Fausto, o autor alemão Goethe, né, que inicia o romantismo lá na Europa, inclusive. Noite na Taverna, de contos tétricos, mórbidos, podíamos até dizer contos góticos, né, cheio de histórias cabulosas como fratricídio, necrofilia, né, essa obra de contos de Álvares de Azevedo. Casimiro de Abreu, o poeta da infância, da ingenuidade, poeta de meus 8 anos, também tem uma canção de exílio, e o romance Carolina. Fagundes Varela, um poeta de transição, mais maduro, prenúncios já da terceira geração. Cântico do Calvário, seu grande poema em homenagem ao filho morto Emiliano. Junqueira Freire, o poeta monge, Inspirações do Claustro. Esse aqui, bem menos importante, os 3 primeiros são os grandes nomes da segunda geração. Aí uma fotinho do Álvares de Azevedo, musiquinha lá, segunda geração, tédio, dor, depressão, tá? Vai. Terceira geração, a geração condoreira, tá? Ou abolicionista. O côndor, ave símbolo da América do Sul, vai ser adotado como símbolo do quê? Da liberdade, o tema principal dessa geração, que luta por abolição e também, em certa medida, pela república. Influência de Victor Hugo, grande autor dos Miseráveis, por isso geração hugoana. Poesia retórica, grandiloquente, para ser declamada em voz alta, cheia de metáforas, hipérboles e outras figuras grandiosas. Castro Alves é o grande autor, tem uma poesia social, o livro Os Escravos, publicado póstumamente, traz os grandes poemas sobre a abolição e o negro, né? Navio Negreiro, Vozes da África, o Livre América, mas também ele tem uma vertente sensual. E aí uma diferença entre a mulher na segunda e a mulher na terceira. Na segunda, mulher distante, inalcançável. Mulher na terceira, mulher mais próxima, vista de maneira mais erótica e sensual. Tá? No livro Espumas Flutuantes, o único livro que ele publica em vida. Além dele, Sousandade, o Guesa, né, quer dizer um andarilho sem pátria, e Tobias Barreto, poeta negro, amigo e rival de Castro Alves, mas o grande nome é exatamente Castro Alves, a musiquinha ali, Liberdade, Liberdade, é a terceira geração, o poeta Castro Alves luta pela abolição. Romantismo na prosa, o romance romântico. O que é romance na literatura? É uma narrativa longa. Esses romances eram publicados em folhetins, capítulo a capítulo, nos jornais. Era o lazer social, né, de um público leitor que se formava. Pela primeira vez no Brasil, agora nós temos um público, né, que consome essa literatura como forma de lazer. Principalmente a burguesia e especialmente as mulheres eram as grandes leitoras dos romances românticos, e ele traz um retrato do Brasil, Império do Brasil de Dom Pedro II. Há uma certa superficialidade, as personagens são planas, né, são previsíveis, né, porque tem um maniqueísmo muito evidente, os bons são bons e os maus são maus, tá certo? Essa separação existe muito claramente nos romances românticos e tem muita ação, né, para entreter durante meses, né, as pessoas acompanhando os capítulos daqueles romances que eram publicados em jornal, e nós acompanhamos hoje, de repente, as nossas séries e novelas muito semelhantemente ao que eles faziam lá no século XIX. Então tinha que acontecer muita coisa, muita reviravolta, e não tem meio termo. Romance romântico ou termina em casamento ou termina em tragédia. A divisão na prosa é temática, não é uma divisão, como é que eu vou dizer assim, de gerações. Não faça esse erro, né? Geração, poesia. Na prosa, divisão temática. Romances urbanos, regionalistas, históricos e indianistas. As 4 divisões temáticas do romantismo. Romances urbanos, Joaquim Manuel de Macedo, o primeiro romântico brasileiro. A Moreninha, primeiro romance, 1844. Romances regionalistas, obras românticas que se passam na fazenda, no interior. Nomes como Franklin Távora, que escreve seus romances se baseando, se passando no norte, Ceará, Josimar, Ceará é Nordeste, na época não tinha divisão entre Norte e Nordeste. Ele mesmo se dizia um autor nortista. Obra mais importante, o Cabeleira, né? Zé Gomes, o bandido regenerado, que no final ele é capturado pela polícia e decapitado. Bernardo Guimarães, famosão, fazendas ou de Minas Gerais ou de São Paulo.
romance A Escrava Isaura. Não é uma escrava negra, é uma escrava branca, perseguida pelo seu dono Leôncio e salva das mãos dele pelo jovem advogado Álvaro. No final, os dois se casam, Álvaro e Isaura. O seminarista, né? O Eugênio, que era apaixonado pela Margarida, vai ser obrigado por seus pais a ir ao seminário, né? Os pais mentem que ela não gostava mais dele, e ele, quando ordenado, reencontra a Margarida, tem uma noite de amor com ela e logo em seguida ela morre, né? E ele, ao saber dessa morte, ele enlouquece, né? Ou final trágico ou final feliz, romance romântico, beleza? Visconde Toné, também autor regionalista, escreveu Inocência, história da menina que mora numa fazenda, né, pega uma leita, se apaixona pelo médico que cuida dela, o Cirino, mas ela está noiva do Manecão, né, um amigo do seu pai, um vaqueiro rústico. Quando o Manecão descobre, né, que Inocência estava apaixonada por Cirino, ele mata Cirino, e Inocência, ao saber disso, morre de tristeza, morre de desgosto, morre de amor. Romantismo na prosa tem como grande nome quem, cara? José de Alencar, que tem um projeto artístico para o Brasil, o primeiro cara que quer criar realmente uma identidade nacional através da literatura. Mapeamento histórico e geográfico do Brasil, o Brasil em todos os tempos e todos os espaços. Escreveu 30 romances, né, galera? E foi o único romântico que escreveu nas 4 linhas temáticas do romantismo. Romances históricos, como A Guerra dos Mascates, As Minas de Prata, regionalistas, como o Sertanejo Gaúcho, e urbanos, como Lucila, a prostituta virgem, e Senhora, a história da mulher que compra o seu marido, né, por 100 contos de réis, depois acabam perdoando e os dois ficam felizes para sempre. Os romances indianistas dele, o Birajara, só tem índio, se passa no período pré-descobrimento, antes da chegada do português aqui. O romance O Guarani, a história do Peri e da Ceci, o índio que é uma espécie de guarda-costas dos portugueses e principalmente da bela portuguesa Ceci. O final aberto, porque os dois têm a última cena, eles não se tocam durante o romance inteiro, e na última cena tem uma enchente e só sobreviveram ele e Ceci. O Peri faz uma jangada improvisada, derruba uma palmeira e essa palmeira vai rumo ao horizonte, né, nas águas do rio Paquiqué. Você não sabe o que acontecerá com eles, né, na curva do rio. Portanto, um final aberto. Né? O Alencar conseguiu agradar tanto os que queriam que houvesse um caso entre Peri e Ceci, como aqueles que tinham preconceito e achavam que não era de bom tom um índio se envolver com uma branca. Né? E Iracema, a virgem do Lago de Mel, a índia que se apaixona pelo português Martim, e com ele vai ter o Moacir, o filho da Dor, o primeiro brasileiro, o primeiro cearense. E onde Iracema morre, ela é enterrada, e ali nasce a praia de Iracema, lá em Fortaleza, no Ceará, e nasce também, de certa forma, o Brasil, né? A fundação do Brasil entre o português e o indígena. Beleza? Tá certo? Além, aí a musiquinha, tá? Além do Alencar, você tem um cara que é um caso à parte, que é um autor, tá, romântico pero não mútil. A obra dele, Manuel Antônio de Almeida, Memórias dos Milícias, se passa na época de Dom João VI, 1808, e é considerada uma obra pré-realista. Alguns dizem romance picaresco, porque ela não orna muito com a idealização romântica. Você tem como herói o primeiro malandro da literatura brasileira, um anti-herói preguiçoso, vagabundo, mentiroso, que vai dar início a uma linhagem, né, velho, de malandros da literatura brasileira, que vai desembocar lá em Macunaíma, depois João Grilo e Chicó e tantos outros. Tá? É uma comédia de costumes, né? Apresenta os costumes da época do Brasil joanino, e os personagens são populares, personagens do povo, não é aquela personageirada da burguesia que era tão comum no romantismo. Já falei o tempo que se passa a história, o Brasil joanino, né? O Leonardo Pataca, que é um meirinho, vem para o Brasil, encontra a Maria Hortaliça no navio, vai transar com ela, e daí nasce o personagem central, o Leonardinho, filho da pisadela do Beliscão, né? Nasce de 7 meses, mas nasce grandão, aí o que fica uma suspeita sobre a paternidade do Leonardo Pataca, preguiçoso, mentiroso, mulherengo, se envolve com várias mulheres, né? Vai ser perseguido pelo Major Vidigal, e no final ele reencontra um amor da adolescência, a Luizinha, se casa com ela e é ajudado pelo Major Vidigal a se tornar o sargento de milícias da história. Detalhe, não é narrado em primeira pessoa. Apesar do nome Memórias de um Sargento de Milícias, esse romance é narrado em terceira pessoa, tá? Tem aí a musiquinha. Vamos adiante. Realismo. O realismo, né, final do século XIX.
No mundo, você tem o advento de teorias como o evolucionismo do Darwin, positivismo do Comte, determinismo do Taine e o socialismo do Marx. Todas essas teorias encaminhando o homem para um pensamento mais científico, mais materialista do mundo, e que vai influenciar a visão dos realistas. Aqui no Brasil, você tem o contexto da transição do Brasil Império para o Brasil República. Característica do realismo é uma crítica ao romantismo. Primeira coisa, ele vai na contramão do romantismo. O que era subjetividade lá no romantismo aqui vira objetividade, a razão, e daí ao invés de casamento, religião e nação, o realismo vai abordar o adultério, o anticlericalismo, a crítica à Igreja Católica e uma crítica à sociedade burguesa hipócrita. Os protagonistas não são mais idealizados, heróis perfeitos, são homens comuns, e é uma quebra do maniqueísmo romântico, Aquela coisa do bem versus o mal se dilui aqui no realismo. As personagens não se dividem entre heróis e vilãs. O maior autor do realismo no Brasil, todo mundo sabe, Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, pobre, pai pintor, mãe lavadeira, mestiço, gago, epilético, sem instrução formal, mas se tornou em vida o maior autor brasileiro de todos os tempos, fundador da ABL, presidente vitalício dela, teve prestígio, reconhecimento em vida, e era um polígrafo, escreveu de tudo, teatro, poesia, crônica, conto e romance, mas ele é gênio no conto e no romance, é o gênio da prosa. Na literatura, ele começa com o romantismo, obras românticas, e tem uma fase realista, que é a mais importante, que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, primeira obra realista do Brasil, e os outros, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Memorial de Aires, esses os grandes romances da fase realista machadiana. Características dele: objetividade na escrita, é o mestre da frase curta, do capítulo curto, da história curta, em oposição aos românticos que escreviam muito, Ele é o autor da síntese, da linguagem concisa. Ceticismo e pessimismo, visão negativa do homem e da vida, mas equilibrada com uma ironia e humor sutis, mas que equilibram a balança machadiana. Ele não é um autor tétrico, mórbido, porque ele equilibra ceticismo e pessimismo de um lado com ironia e humor de outro. Sondagem psicológica, essa é a grande novidade de Machado de Assis. Se os românticos queriam contar histórias de muita ação, de muita reviravolta, aqui você tem pouca ação e mais introspecção psicológica, sondagem da alma humana. Metalinguagem, importantíssimo, os narradores machadianos comentam sobre o próprio livro. Metalinguagem é escrever sobre a escrita, narradores que falam sobre a própria escrita. Digressões e abstrações, as narrativas não são lineares, são em zigue-zague, ele interrompe a narrativa para fazer abstrações, que são reflexões sobre a vida, sobre a própria arte, os personagens e assim por diante. Intertextualidades, diálogo com outras obras de Shakespeare, a Bíblia, a mitologia grega, a mitologia romana. O tempo, geralmente o tempo presente, a sua contemporaneidade, e o espaço, geralmente o Rio de Janeiro. Ele é um autor urbano. E aí as características machadianas no nosso refrãozinho aí que você pode conferir nos Spotify da vida. Vamos adiante. Junto com o realismo, você tem o naturalismo. O naturalismo é uma escola irmã do realismo, mas ela é mais radical. É uma radicalização do realismo. Se o realismo batia uma foto inteira da sociedade, o naturalismo vê apenas os aspectos negativos, as patologias, as chagas sociais. Tá certo? Então, a visão determinista aqui é muito importante. O homem determinado pelas forças do meio, da raça e do momento. Essa teoria do Hippolyte Taine. Zoomorfismo, o homem é tratado como um animal instintivo, sem livre-arbítrio. As perversões, entre aspas, sexuais, porque era visto na época, por exemplo, a homoafetividade como perversão, mas outras perversões efetivamente, como pedofilia, aparecem nas obras naturalistas. Cientificismo, o romance de tese, eles se portam como cientistas e vão tentar provar as teses a partir dos seus romances. Aglomerações humanas, personagens coletivas, como Curtiço, muita gente junta, reunida, Casa de Pensão, personagens que se aglomeram, se juntam. E daí você tem, no Brasil, a Luiz de Azevedo, grande nome do naturalismo, o primeiro romance naturalista, 1881, mesmo ano de Brás Cubas, ou seja, realismo e naturalismo se desenvolvem na mesma época,
O Mulato é essa obra, Casa de Pensão e a obra-prima, O Cortiço, a história do João Romão e da Bertoleza, do Jerônimo e da Rita Baiana, mas o mais importante personagem do livro, todo mundo diz, é o próprio Cortiço. Raul Pompeia, o Ateneu, obra híbrida, meio realista, meio naturalista. O Ateneu é um colégio interno, um meio corrompido por causa do seu diretor, Aristarco. O narrador protagonista é o Serginho, com 11 anos, né? Vai viver nesse colégio muitos traumas. O tema da homoafetividade, né? E o final do romance você tem um incêndio, né? Um aluno lá incendeia aquele ambiente corrompido. Né? Temas: a educação repressora, traços autobiográficos, porque o Raul Pompeia estudou num colégio assim, e Crônicas de Saudade aqui é uma ironia, analogia com a queda do Império, a queda do Ateneu tem a ver com a queda do Império, e outros autores, Adolfo Caminha, Bom Crioulo, Domingos Olímpio, Luzia Homem, Inglês de Souza, O Missionário, e Júlio Ribeiro, A Carne. Esses os autores naturalistas, tá certo? Junto com o realismo e o naturalismo, você tem o parnasianismo, sambinha naturalista aí, e o parnasianismo é a poesia dessa época chamada época realista, tá certo?